Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Power Query. Então você deve estar vendo aqui nesse fundo algumas operações básicas que acontecem dentro do Excel ou do Power BI. Como é comum, todo mundo pega lá a base de dados, começa a trabalhar e não se atenta à performance. E para que serve o Power Query? Vamos descobrir um pouco no vídeo de hoje, mas daqui eu já te adianto que todo esse tratamento que você faz aqui repetitivamente, você pode otimizar, ganhar tempo, ganhar espaço e ganhar performance justamente utilizando esse suplemento do Excel. Então, vamos para o vídeo depois da vinheta. Esse suplemento, que é o Power Query, para que ele serve, qual é a utilidade dele, me ajuda, me atrapalha? Vamos descobrir um pouco. Mas antes de falar sobre Power Query, a gente precisa falar de algo muito pertinente que acontece aí dentro do fluxo do tratamento de dados. Mas claro, antes de falar sobre Power Query, precisamos entender o que é ETL. ETL vem do inglês que quer dizer Extract, Transform and Load. Parece slogan dos Power Rangers, mas não é o caso aqui. Aqui ele é parte do fluxo do tratamento de dados. E o que é o ETL? Vamos explicar cada uma dessas letras. Dentro do processo de tratamento de dados, a primeira etapa é a etapa de extração dos dados. Então, eu imagino que você tem aí os dados, eles estão dispostos o tempo inteiro e em todo lugar. Só que isso não quer dizer que eles obedeçam uma lógica tabular ou uma lógica de organização. Então, quando você vai capturar esses dados, esse processo é chamado de extração. Logo na sequência, você vai precisar transformar e organizar esses dados. Ele consiste em entender quais são os formatos desses valores que foram carregados. Então, você saber se é um texto, se é um número, se é uma data, para poder organizar esses dados e passar para a próxima etapa. A etapa seguinte é a etapa de carregamento dos dados. É quando você já conseguiu estabelecer um caminho para extrair, já entendeu qual é o tipo de dado que você tem na mão e agora você vai carregar na ferramenta, e a gente usa nesse caso o Power Query, para daí começar a fazer parte da estratégia do negócio, né? Então, o nosso relatório começa a ganhar corpo. Então, gente, o processo de ETL, ele é utilizado justamente para dar forma, para dar corpo à estratégia do negócio. Normalmente, no mercado de trabalho, é praticado a ideia de ter tudo em um lugar só. Mas isso é perigoso, porque você pode começar a perder em performance. Imagina que você fez uma exportação agora do seu banco de dados e esse banco de dados tem 50 colunas. Dessas 50 colunas, você só está utilizando apenas 3 para fazer o seu relatório, ou no máximo 10 colunas. As 40 colunas restantes, elas estão populando tanto linha quanto coluna na sua tabela, e isso começa a forçar o seu Excel, o seu Power BI, a ler valores que não vão servir para nada. Então, a ideia de você fazer esse tratamento da informação é justamente para que você seja mais objetivo, para que você seja mais ágil. Então é para isso que vem aí a etapa do ETL. Então vamos agora lá entender como é isso na prática usando o Power Query. Bom, então relembrando aqui para vocês, tá? O Power Query ele é um suplemento da Microsoft, então ele aparece tanto no Excel como no Power BI. Imagina o seguinte, você recebeu essa tabela aqui de dados, tá? São dados aqui do IBGE, nós pegamos aí informações do Brasil, e você precisa tratar aqui, tirar algumas informações que vocês não irão utilizar. Então, toda vez que essa exportação acontece, você precisa selecionar a coluna D, a coluna F e excluir. Depois, você precisa segmentar aqui. Eu quero também excluir a coluna país, uma coluna que eu também não vou usar. E eu vou querer colocar essa minha região lá na frente. Então, eu vou copiar aqui a minha coluna, vou inserir cópia aqui, vai ficar fora de formatação, depois a gente ajusta. Então, todo esse processo aqui, olha quanto tempo eu estou gastando, tá? E o tanto do vai e vem. E agora eu vou fazer esse mesmo processo utilizando o Power Query. Bom, então está aqui meu intervalo. Ctrl T para selecionar tudo. Vou formatar aqui como tabela. E vou agora jogar lá no meu Power Query. Então, vou aqui em dados.
E eu vou obter e transformar, tá vendo aqui, ó, já começou a etapa do ETL. Eu quero dados de uma tabela. Então vou marcar aqui da tabela, ela já está selecionada e ele vai abrir uma nova janela. Observem que a nova janela que foi aberta é bem parecida com a janela anterior, mas não são as mesmas janelas, tá? Então esse ambiente aqui é o ambiente do Power Query, tá aqui em cima. Então eu tenho aqui a nossa barra de ferramentas e aqui eu tenho uma listagem das etapas que eu for executando no tratamento aqui dessa informação. Então eu falei para vocês que tinham mais ou menos 3 colunas aqui no meio que eu precisava excluir. Então eu vou selecionar, dar um Shift e vir aqui em remover colunas. E eu falei também que eu precisaria reposicionar a, a coluna com regiões. Então, eu posso brincar aqui ó, com a posição. Ela estava lá no final, eu coloquei ela no começo. Agora eu vou colocar ela no final novamente. Ele vai salvar aqui, né, dizendo que alguma coluna foi reordenada. E agora eu vou voltar ela para a mesma posição. Tá? Eu vou colocar aqui no meio só para vocês perceberem essa movimentação. Tá? É muito fácil você mover colunas aqui. Também eu posso pedir para ele ignorar alguns dados. Nesse caso aqui, eu vou pedir para que ele sempre me mostre informações do Nordeste e do Norte. E aí, eu vou agora clicar em fechar e carregar. Ele vai gerar para a gente uma nova tabela. E essa nova tabela é a tabela já tratada. Então, observem. As colunas que eu pedi para remover já foram removidas. Observem que o tamanho agora da tabela é bem menor. Tanto na sua extensão de colunas, como na sua extensão de linhas. Isso aqui impacta em quê? Primeira coisa, performance, né? O meu Excel ele não vai ficar gastando tanto tempo, nem tanta memória para ler as células daquilo que eu não vou utilizar. Segunda coisa, a compactação. Eu não estou usando aqui um arquivo CSV e esse arquivo aqui eu garanto para vocês que ele terá um tamanho bem menor do que esse original. Para ter essa dúvida, vou selecionar aqui esses dados, vou abrir uma nova pasta no Excel. Vou colar essa informação e vou salvar. Teste Power Query. Power Query. Salvei essa aqui. Fechar. E agora, vou pegar essa outra planilha. Vou excluir. E vou salvar. Salvar como teste Power Query. Vou colocar aqui sem Power Query. Agora eu vou lá na minha pasta de downloads. Tá, e olha só o que a gente tem aqui. Primeiro eu criei um arquivo sem Power Query. O arquivo bruto, você exportou o arquivo e ele tem um tamanho de 28 KB. Só que, na hora que eu aciono o Power Query, veja o poder da compactação. Eu perdi aqui de cara pelo menos mais 9 KB. Vamos arredondar para 10. Só pelo fato de fazer aí uma ETL usando o Power Query. Isso você consegue escalonar quando você está usando tabelas dinâmicas, quando você precisa criar gráficos, quando você precisa criar um dashboard. Então, tudo isso conta no final, na entrega do seu relatório. Então, tá aqui mais uma prova do porquê que nós devemos usar o Power Query. E claro, por último, a automação. Uma vez que eu coloquei essa planilha, usei o tratamento de Power Query, eu não vou mais precisar fazer todo esse procedimento novamente. Ele já está salvo. Então, basta abrir a minha tabela original, copiar os dados sobrepondo os que já estão lá. Feito isso, quando a gente voltar lá na tela do Power Query, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, quando a gente volta aqui, basta clicar em atualizar
e carregar novamente. E todo esse processo aqui, essas etapas de tratamento, elas serão executadas automaticamente. Então você ganha em tempo e em processamento. Então vamos para a melhor parte do vídeo, né? Vamos para o resumo da ópera. Então, para que serve e em que vai te ajudar o uso do Power Query? Primeira coisa, automatização. Então você não vai precisar ficar repetindo todos os processos de tratamento de dados toda vez que você exportar uma base. Segundo, compactação. Então, o arquivo que você tem originário, ele em média fica 87% menor depois de usar aí o tratamento com o Power Query. E a terceira e mais importante, a agilidade. Então, para o seu dia a dia, você não vai perder muito tempo tratando a informação, mas agora você vai ter aí um posicionamento estratégico para conseguir pensar os seus dados, conseguir pensar a sua estratégia e conseguir atuar de maneira mais ágil, de maneira mais objetiva. Vou dizer uma coisa, se esse vídeo aqui foi relevante para você, então vou pedir para que você deixe o like, porque assim o YouTube entende que esse material é relevante e distribui para mais pessoas. Tá com o seu trabalho de formiguinha, com o seu boca a boca, para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? E se você ainda tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários, manda também o que você achou do vídeo. Nós queremos poder fazer do seu comentário, da sua dúvida, um novo vídeo. Valeu, galera. Eu vejo vocês numa próxima.